Sejam muito bem-vindos, terráqueos, a este programa maravilhoso. Se você assiste esse programa, tá com a gente, já é o nosso terceiro programa. É esse programa onde eu estou com você, aqui fora do nosso planeta. Estamos aqui com o nosso co-host, Etevaldo, em homenagem a esse programa maravilhoso Castelo Rá-Tim-Bum. Etevaldo está aqui presente, pegou um trânsito de Marte vindo para cá, você deve ter visto ele nas torres de câmbio aí dos aeroportos. Então, Etevaldo está presente esta noite, vai fazer alguns comentários sobre este convidado incrível, um cara fora de série que eu trouxe para ser entrevistado nesta noite. Pera aí, segura aí a peteca que eu já vou explicar quem é. É lógico que eu não poderia deixar de agradecer todas as pessoas que colaboram com o nosso programa. Eu estou aqui com o nosso diretor Léo Dresch, maravilhoso, técnico Matheus Moller, minha assessora Rafa Liqueri, e agradecer ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos pelos canais Canal Empreender e Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. Estamos aqui diretamente do estúdio RFN. Raulzito, muito obrigada por nos acolher neste espaço tão gostoso, nesse estúdio, em plena Faria Limer. Estamos aqui em Sampa City, a Cartoon Design, meus designers que fizeram toda essa arte maravilhosa. Léo, um beijo para vocês, e a FM Direções, a minha empresa, porque afinal de contas sou a patrocinadora master desse programa, mas você pode ser patrocinador junto comigo. Olha que presente. O nosso Etevaldo, nosso maravilhoso personagem, é super patrocinável. Ele tem uma namorada, a Etelvira, que pode fazer um desfile, já vai fazer um desfile para vocês. Então, traz a sua marca para cá, porque a sua marca precisa ser registrada a coisas inéditas. O entretenimento hoje é fundamental para o seu negócio. E, lógico, vamos dar início a este programa que não é um podcast, não é uma entrevista, não é um game e provavelmente não seja desse planeta. Diretor, solta a vinheta. E estamos hoje com esse convidado maravilhoso, meu amigo querido, o rei das comunidades. Você vai entender do que eu estou falando, porque afinal de contas, ele é full service de projetos com foco no mapeamento de oportunidades e dados de consumo de geração Z. Ele foi na minha empresa e falou assim, é Gen Z. Eu assim, o que é Gen Z? Geração Z. Então é o seguinte, esse cara, ele é responsável pela primeira transmissão ao vivo realizada no YouTube em 2010. Ele desenvolveu vários projetos como Fit Dance, foi head da Condzilla, diretor de Growth Marketing e Distribuição da Condzilla, foi da Califórnia, produtora maravilhosa, agência incrível, e ele está agora com o projeto dele, que é a Pira, esse projeto voltado para comunicação de comunidades. Esse projeto para desenvolvimento de projetos com esse senso de comunidade é um pouco complexo, mas ele vai explicar para a gente. Felipe Hatz! Oi, Fefa! Ô, meu amigo, que bom te ter aqui, hein? Que bom também, estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Tá aqui desfrutando do espaço com o nosso amigo ET também. Isso, exato, né, amigo? Ele pegou um pouquinho de trânsito, né? Você viu que ele pegou trânsito, Marte estava um caos, aquela saída pá. Mas é o Mercúrio retrógrado também, são essas coisas todas, né? Pois é, você viu que agora a gente faz parte dessa comunidade interplanetária, né? Isso mesmo. Com as comunicações indo para todos os lados e todos os lugares, essa quantidade de conteúdo acontecendo, é importante a gente estar conectado além das galáxias, né? Pois é. Amigo, essa delicinha de contar, de sotaque seu, essa coisa gostosa, né? Você vem com essa malemolência direto. Eu vou anotar alguns insights seus, tá? Vou pedir a liberdade de anotar alguns insights seus e depois vou falar pra galerinha de casa também. Você que tá aí plugado na gente, não saia daí, porque depois eu vou te falar todos os insights que eu aprendi do Felipe. Porque, afinal de contas, esse cara aqui tem uma aula pra dar pra gente, porque tudo hoje se trata da comunidade, do senso de comunidade. Fia, a gente tem uma grande gama de empresários, empreendedores que seguem a gente, que assistem ao nosso programa e eu gostaria que você trouxesse justamente essa importância do senso de comunidade nos negócios. Como é que funciona isso? Como você pensa isso para ajudar até a galera que está em casa a pensar?
O conceito de comunidade, ele vem justamente de construir um ecossistema de pessoas em torno do seu negócio, do seu produto, da sua empresa, enfim, né? Uhum. E como que a gente constrói isso? Hoje em dia, a rede de análise de dados, ela consegue trazer informações de comportamento muito interessantes. E a partir dessa leitura desses dados, né, a gente começa a mapear o que as pessoas que são o nosso público-alvo ou que estão em torno do nosso produto estão fazendo. E a gente começa a entrar nessa conversa. Porque uma coisa que é super importante da gente abrir a cabeça nos dias de hoje, principalmente quando a gente fala de comunicação, é que as marcas, as empresas, elas precisam deixar de comunicar para o público e entender que agora a importância é comunicar com o público. Porque no desenvolvimento das novas redes sociais, a gente falando dessa construção que o conteúdo está em primeiro lugar, né? A gente já teve uma fase que o criador era o principal. Se a gente olhar para o YouTube lá atrás, primeiro eram os canais, depois os criadores. Hoje a gente vive num momento onde o conteúdo é o rei. E por que a gente percebeu isso? Quando a gente tem, por exemplo, um criador de conteúdo, uma pessoa na rede social, independente se é TikTok, Instagram, YouTube, e ela posta um conteúdo e o conteúdo viraliza, mesmo quando ela tem apenas 500 seguidores, a gente chega à conclusão de que o conteúdo performou além da rede dela. Então, é super importante a gente entender o mapa, as pessoas que estão em torno do seu propósito, do seu objetivo de comunicação, para levar conteúdo de verdade para ela, o que ela está querendo ouvir, e a partir daí a gente iniciar uma conversa com o público, onde a gente vai falar com o público vai falar com a gente, e juntos a gente começa uma conversação que precisa ser contínua e duradoura. Uhum. Como é que hoje, vamos supor que eu tenho um negócio, tá? Eu tenho um negócio qualquer, vou dar um exemplo, tenho uma papelaria, certo? E produzo meus conteúdos na internet, quero fazer um canal e tô pensando, você falou, eu preciso produzir o meu conteúdo com o público. Como é que eu desenvolvo esse pensamento? A partir do que eu consigo entender esse com? Como é que eu faço isso? O primeiro passo é entender de fato para quem que você está falando, com quem você está falando, né? Olhar em volta. E uma forma muito prática e objetiva de fazer isso é desenvolver enquetes. Quantas vezes o empresário que está em casa ou que está assistindo a gente agora no trânsito, no escritório, enfim, perguntou para a base dele, para a audiência dele, quem são essas pessoas? O que é que elas gostam de fazer? O que é que elas não gostam de fazer? A Uhum. partir disso, a gente começa a entender com quem que a gente está falando para poder abrir a porta e trazer essas pessoas para dentro de casa. Uma vez elas dentro de casa, a gente começa a construir essa conversa, construir esses conteúdos juntos, trazendo as pessoas para participar de fato, de forma efetiva, sabe? Criar conteúdo com o seu público, trazer o público para suas postagens, colaborar com eles, chamar eles para colaborarem com seus conteúdos. Isso é algo Tá. que traz um senso de pertencimento muito grande. E na hora que as pessoas se sentem pertencentes ao seu ecossistema, elas viram naturalmente embaixadores disso, né? Me dá um exemplo de pertencimento que você goste, assim, algo que você tenha feito em algum projeto, que você tenha trazido as pessoas para produzirem conteúdo com o seu projeto. Pegar um estudo de caso nosso, por exemplo. Quando a Tá. gente construiu a Fit Dance lá atrás, meados de 2013, a gente tinha os frontmans, o nosso corpo de baile, né? Os Uhum, instrutores pro, uhum. e eles usavam roupas da Fit Dance. E a gente começou a produzir esse conteúdo, colocar todo mundo de uniforme. Em determinado momento, as pessoas estavam tão integradas com aquele conteúdo, o que a gente estava entregando tinha tanto valor, que as pessoas, o nosso público, passou a querer comprar as roupas que os nossos instrutores estavam usando. Ah, que legal. Chegou um momento que as pessoas estavam andando na rua com uniforme, com a roupa que tinha a marca da gente, e para poder dizer que ela fazia parte daquela comunidade. Isso traz um senso de pertencimento. Olha, a FitDance está colaborando tanto, está ajudando tanto no meu desenvolver, na minha desenvoltura, nas minhas construções, que eu quero inclusive carregar aquela bandeira. E uma das formas de carregar a bandeira é vestir literalmente a camisa daquela marca. Olha, se você ainda não sabe que negócio é esse que o Felipe acabou de falar, eu vou te explicar. A Fit Dance é um canal no YouTube que eles criaram essa onda de fazer coreografias muito antes de TikTok, irmão. Se eu tô falando aí 1900 e bola, 2010, 1910, aquela louca. 2010, eles começaram a fazer coreografia no YouTube e a gente colocou agora um vídeo para vocês verem, só para vocês entenderem como é o canal. Quantas visualizações, Léo?
118 milhões. 118 milhões. Olha isso, gente. 118 milhões. Então, basicamente, eles estão fazendo as coreografias da música que tá na moda e tal, tal. E as pessoas queriam, né, Fih? Você tava me dizendo que o lance era que a galera queria fazer a coreografia e que tinha mais views no vídeo de vocês do que na do próprio cantor. A Fit Dance nasceu não como um canal no YouTube. Por incrível que pareça, o canal no YouTube era uma coisa colateral ao negócio do Fit Dance. Fit Dance nasce como um programa de aula, onde nas academias de todo o Brasil, as pessoas iam para aquelas o que eram antigamente as aulas de swing baiano, as aulas de ritmo e essas coisas todas. E quando as pessoas estavam fazendo as suas aulas e tudo mais, e a gente sentia uma necessidade de levar o nosso conteúdo, o conteúdo que já estava sendo extremamente aceito pelos alunos dos instrutores, para uma base muito maior de pessoas que às vezes estavam no interior e por conta disso não tinham acesso às salas de aula que tinham aula de fit dance propriamente dito. E só depois vem o canal, né? Então esse vídeo já é um vídeo mais recente. Se depois você for lá olhar os vídeos mais antigos, que tem as roupas mais iniciais, que eram roupas que não eram tão estilosas e ao mesmo tempo as pessoas estavam querendo usar isso também. Mais uma vez reforçando aquele senso de pertencimento, né? Pô, isso aqui é legal, isso aqui libera dopamina, eu me sinto feliz dentro desse processo, vou vestir essa camisa porque isso me representa. E é isso, né? Agora, trazendo para o mundo dos negócios, Fih, assim, por exemplo, como eu usei o negócio da papelaria, né? Vocês pensaram a respeito dessa questão do uniforme, desse senso de pertencimento, ou isso foi uma coisa que aconteceu e vocês acharam bárbaro ou não? Foi planejado mesmo? Qual é que é? Lá em 2013, quando a gente mapeou isso de fato, não existia ainda esse conceito, vamos trabalhar comunidades. Mal se falava de vamos trabalhar conteúdo, né? 2013 o YouTube estava começando a crescer, as coisas estavam começando a acontecer nesse mundo. Então, a gente, entendendo o comportamento e vendo as pessoas colocando, pô, onde tem essa camisa para comprar? Como é que eu faço para ter essa camisa também? A gente começou a entender uma demanda e a partir dessa demanda a gente construiu um ecossistema em torno disso, né? Na verdade, o conceito dos canais começaram porque ainda em 2011, 2012, a gente fazia vídeos de coreografia. Ainda no tempo era Trupe Dance, não sei se vocês que estão aí em casa já foram para Porto Seguro, lembram da Trupe Dance? Binho, Nonga, Tenente, abraço, velho, vocês são uns queridos. As pessoas compravam os DVDs para voltar, passavam o começo do verão em Porto Seguro, voltava para o Rio, São Paulo com o DVD para poder dançar coreografia em casa. Quando a gente começou a lançar esses vídeos no YouTube, a gente viu que os vídeos das músicas do verão estavam dando mais audiência nos vídeos de coreografia do que nos vídeos oficiais das músicas. Por que isso estava acontecendo? Porque as pessoas estavam usando a plataforma para aprender aquele conteúdo. Então ela via o passo uma vez, via duas, via 10, via 50 vezes, até ela aprender, se sentir confortável. Tanto que depois a coisa aqueceu de uma forma, as pessoas aprendiam em casa no YouTube e iam para a sala de aula para poder arrebentar na academia. Entendi. Então elas iam treinadas já. Exatamente, exatamente. Mas voltando para a coisa do senso de comunidade, como isso construiu uma comunidade, o fluxo que a gente entende hoje de construção de comunidade está muito no sentido de uma troca. Quando você abre o espaço, você começa a trocar, você está dando conhecimento, você está dando conteúdo, você está dando informação de relevância para o seu público, para a sua audiência, que você já mapeou lá atrás. Tá. Você reage e interage ao que o seu público está fazendo. Perfeito. Você começa a se aproximar desse público. Na hora que você está se aproximando deles, cada vez mais perto, o próprio algoritmo começa a lhe entregar mais para eles. E vocês vão construindo uma relação que é uma relação de dia a dia, uma relação de recorrência. E aí se forma a comunidade. Você acha que um negócio... A gente tem um termo, gente, para quem não sabe, Felipe é do entretenimento como eu, né? Vocês estão vendo, é o cara do entretenimento. E a gente tem um termo que a gente usa que é o super fã, que são aqueles fãs do artista, que é aquele cara que interage, aquelas 5.000 pessoas que comentam no mesmo segundo que esse artista publica alguma coisa. A gente tem essa nomenclatura do super fã. É possível ter um super fã de negócios? É um desafio, mas é possível. Existem, nesse novo momento onde o criador, quando antigamente você tinha as marcas e as celebridades, quando a internet começou a crescer, o criador de conteúdo passou a ser o objetivo, o espelho, né? O aspiracional.
E com isso, foi se desenvolvendo uma proximidade maior pela personificação. Mas diversas marcas, elas conseguem construir isso quando elas carregam verdade e elas estão ali é, trazendo a representação do que as pessoas estão falando. A gente pega o exemplo da Condzilla. A Tá. Condzilla é uma marca, mas Uhum. é uma marca que representa uma comunidade inteira. Porque o Conrad, que é o fundador, idealizador e fundador da Condzilla, ele construiu uma empresa que ela abriu o caminho que uma legião de outras pessoas estavam tentando falar para o mundo. Ele amplificou a voz de uma série de pessoas dentro dessa comunidade do funk, levando o Uhum. funk além da periferia. Então, Perfeito. esse é um exemplo latente que está no dia a dia aqui. Todo mundo no Brasil, de algum momento, já ouviu falar ou já consumiu um conteúdo da Condzilla. Que máximo. E isso retroalimenta dentro desse ecossistema. Na hora que as pessoas se enxergam pertencendo àquele universo, se identificam com aquela mensagem, elas se aproximam e começam a carregar aquela bandeira. A gente viu isso aí muito recente nessa polarização toda que teve no Brasil, né? Nossa, total, né? As pessoas na política, né, na nova eleição, elas literalmente trouxeram a bandeira dos seus candidatos à frente, né? Exato, e independente de qual lado, cada um se sentia pertencente àquela comunidade e fazia questão de falar: olha, eu visto amarelo, ou visto azul, ou visto vermelho, enfim, e aquilo como mostrando para o mundo qual é a sua direção, qual é a sua via, e isso um reforço dessa questão de qual comunidade ele pertence. E aí, no caso, por exemplo, agora, sobre esse senso de comunidade, se eu puder utilizar isso, no caso da papelaria, vamos supor que eu seja uma papelaria com coisas tipo China, assim, tipo Miniso, essas empresas assim. Vale a pena eu postar conteúdo de origami, eu ter essa coisa mais oriental? O que valeria a pena para eu me aproximar da comunidade que eu quero atingir, por exemplo? Na hora que você entende qual é a característica do seu segmento, qual é a característica do seu produto, é importante você primeiro identificar para quem você está se comunicando Sim. e você identificar, além de para quem você se comunica, quais são as pessoas, qual é o mar de pessoas que existe que tem sinergia com aquilo. Por exemplo, Uhum. assim, minifiguras. Tá. Existe um universo gigantesco da cultura geek ou da cultura cosplay que se associa com minifiguras. Certo. Então, às vezes eu estou olhando para o segmento de corporativo, a papelaria, ela está olhando para o universitário, mas em torno do universo universitário tem o nicho específico dos universitários que consomem bonecos, ou consomem dobraduras, ou consomem um pouco da cultura oriental. Uhum. Então, você consegue fazer fine tune no fluxo da sua comunicação, para a partir disso você se aproximar de pessoas que têm uma aderência um pouco maior ao que você está fazendo. Traduza Fine Tune, meu amigo. Um ajuste fino. Sabe aquele ajuste pequeno de direção? Você tá indo aqui nessa linha e você vê que você precisa ir um pouquinho para lá e aí você ajusta para onde que você quer ir. Muito obrigada. A gente trabalha com tecla SAP também, para você que não tem um cliente como o YouTube, né? Porque essa pessoa aqui é muito chique, o YouTube é cliente dele, você acha? Que é isso? Fi, então, teoricamente, hoje, para um negócio, para um empresário, é melhor você focar num nicho do nicho do nicho, que você vai vender mais de uma vez para um. Você vai criar um senso de comunidade com um potencial maior de venda do que dar tiro para tudo quanto é lado. Super, super. É importante você entender que se você nicha muito, às vezes o seu mercado fica muito pequeno. Ah, ok. Por exemplo, assim, vamos dizer que eu montei uma barbearia e eu montei uma barbearia para homens com mais de 2,10 m que usam boné virado para trás. Uhum. Sabe assim, existem diversos homens com mais de 2,10 m que usam bonés virado para trás. Mas se eu montar uma barbearia e eu trouxer que ela é uma barbearia especializada na pele negra, e todas as características da especificidade que a pele negra tem, a gente consegue ir cada vez
tendo mais autoridade, construindo mais autoridade dentro daquele universo específico, claro que você entregando um serviço de qualidade, entregando algo que tenha verdade e se comunique com aquele público que você está nichando e escolhendo atuar. Muito interessante isso, sabe por quê? Porque as pessoas, elas sempre focam no crescimento, onde às vezes o foco da comunidade faria mais sentido, né, meu amigo? E só para completar, tem um ponto interessante que, assim, uma comunidade, normalmente, ela identifica os expoentes. E quanto mais desenhado e mais claro for o nicho de atuação, as características da comunidade que você está construindo em torno de você, mais fácil de você construir um caminho, não que seja fácil, mas mais fácil de você identificar qual o caminho para você ser a principal autoridade daquele nicho, daquele universo. Porque dentro de um mar infinito de possibilidades, quantas pessoas estão nas redes sociais hoje? Se você é uma pessoa que gosta de vinhos, por exemplo, você vai preferir consumir o conteúdo de mais alguém que está falando de vinho ou da pessoa que é especialista em vinhos do Porto, por exemplo. O cara que é, ou a mina que é a pessoa que mais entende de vinhos do Porto. Eu passei 6 meses frequentando todas as vinícolas do vinho do Porto, e você publiciza isso, você faz com que quem goste do vinho do Porto procure você, porque você tem uma experiência, você construiu uma autoridade em torno disso. E isso é super relevante para essa troca da comunicação. Perfeito. Podemos ir para o quadro, nosso diretor amado querido? Então vamos para o nosso primeiro quadro desta noite. Maravilhoso esse quadro, porque afinal de contas, eu vou perguntar para o Felipe neste quadro qual foi o negócio de outro mundo que ele criou, um negócio de outro mundo que ele se inspire, uma ideia que ele acha que tenha sido genial, de uma arte digna do Etevaldo. Não é mesmo, Etevaldo? Depois quero ouvir sua opinião, meu amigo. O que você está achando do nosso convidado Felipe também? E, Fi, me conta, qual foi o negócio de outro mundo que você criou, que você tenha feito e que você... E por quê? E por que foi esse negócio? O grande chave da virada para você? Hoje a gente carrega o case da Fit Days, que é um case, assim, é a maior comunidade de dança do mundo. Se a gente olha em torno dessa comunidade hoje, é uma comunidade que está perto dos 40 milhões de interagentes na comunidade. Uau. Então, a gente entender que a partir de uma percepção de que as pessoas iam para Porto Seguro e elas queriam aprender a dançar para poder voltar para as suas cidades e nas suas cidades elas se integrarem com outras pessoas ou elas terem características que tornavam elas expoentes singulares dentro do ecossistema delas, a gente foi construindo uma comunidade em torno de um assunto que é um assunto super interessante. Se a gente pensar que a dança é irmã da música. Quanto tempo tem que existe a música? Desde que se sabe do homem, sabe da música. E a dança sempre esteve lá presente, né? Então, esse é um case que a gente considera super interessante, porque saímos de um núcleo de beach clubs, bares de praia em Porto Seguro, para salas de aula em todo o Brasil e hoje no mundo, a canais no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todas as redes, com diversos milhões e milhões de seguidores. Um empresário de milhões, né? Só trabalha milhões. Ele fala milhão de seguidor como quem fala pote de milho, né? Vocês repararam? Não, porque 40 milhões de seguidores, o outro tem 60. Quanto tem a Condzilla de seguidor? 66 milhões. 66 milhões, entendeu? Calma, meu amigo, porque o Felipe já sofreu. O Felipe já assinou um contrato de dívida. O Felipe... Porque a gente só fala de sucesso, né, Fi? Chegou a sua hora, meu amigo. Você que está com dívidas, você que está sofrendo por ser um empresário, briga em casa com a sua esposa. Minha amiga, você que o seu marido briga com você, que você trabalha até além da hora que devia, né? Enfim... Calma, estamos juntos, porque agora vem no ar o quadro Planetário da Sofrência, diretor. Fi, chegou a hora, meu amigo. Eu quero saber, Felipe Hatz, qual foi o dia que você faliu, que você assinou um contrato com a agiota? Quem nunca deveu dinheiro para a agiota, não é mesmo? E nunca deveu um dinheirinho no banco. Pois é, eu quero saber essa história. A história que ninguém sabe, que ninguém... Pode falar igual no programa Altas Horas. Vamos falar igual esse programa? Então, tô lá, um amigo meu, um amigo de um conhecido. Pode cantar assim, não tem problema, a gente quer.
Não, é super interessante, porque essa história é uma história de um amigo que eu gosto muito, inclusive. História de E amigo. eu acompanhei bem de perto o processo dele e lá em 2010, quando ninguém estava falando de conteúdo ainda, ele resolveu montar uma produtora de conteúdo e uma das coisas desafiadoras no crescimento dele é que ele queria entrar no setor da música. Hum. Ele até me pediu opinião, falou, velho, pô, um empresário me procurou pra gente gravar o DVD deles. Só que o dinheiro que ele tem pra fazer não dá pra fazer o que ele quer fazer, não. E aí, você acha que a gente deve pegar? Você acha que a gente não deve? Eu, na época, até falei pra ele, velho, acho que você devia abrir um jogo com ele e dizer que não dá pra fazer. Ele, não, não, mas se eu fechar isso aqui, eu vou fechar mais isso, aquilo outro. E meteu o louco, né? Meteu Ligou logo. pro agiota, imagina, ligou pro agiota, pegou um dinheiro emprestado e fechou o trabalho. Quando eu fiquei sabendo, 3 meses depois, o dinheiro não tinha cobrido a conta, o dinheiro não tinha coberto a conta e o que foi que aconteceu com a empresa? Tava devendo todo mundo. Devendo o agiota, devendo todo mundo. Precisou fazer o quê? Precisou vender, fechar a produtora, imagina. Que loucura essa história, hein, Felipe? Mas ele tá bem hoje. Hoje ele até saiu da área. Mudou, mudou Sobre... de área, Foi inclusive. tanto trauma, né, meu amigo? Mudou de área, inclusive. Acontece isso muito no mercado do entretenimento, né? Muita gente se Muito. aventura e a gente fala, calma lá, meu amigo, não escuta os amigos, Quem né? nunca resolveu fazer um evento e choveu no dia? Quem nunca? Quem nunca, né? Chega na véspera, conta com o dinheiro da bilheteria, aquele bom e velho, não, vai vender. E a gente consegue realizar, É né? isso, é isso. Não saia daí, porque agora vem um minuto especial. Eu vou colocar no ar agora um quadro chamado Minuto Lunático. E agora chegou a hora desse quadro maravilhoso, esse quadro que é o quê? Pra eu mexer o coração do Felipe, todo mundo fica nervoso nesse quadro. Tô até suando. Tá até suando. O Felipe já está com a sua antena preparada, já está antenado. Por quê? Está no ar o quadro Minuto Lunático. Esse quadro é o seguinte, Fi. Eu vou colocar no ar agora uma ouvinte maravilhosa, essa pessoa que tem esse negócio super bacana, que a gente convidou para participar deste programa, justamente para ter uma mentoria com você, Felipe. Quanto não custa essa mentoria, meu amigo? A gente está aqui fazendo uma mentoria de milhões, de um homem que só fala em milhões de seguidores no YouTube, milhões de interações, milhões, só fala em milhões. E a gente recebeu aqui, Fia, é o seguinte: nós recebemos você que está, a partir de agora, fazendo parte do nosso canal no Instagram. Toda vez que a gente fizer um novo programa Nave Money, você vai mandar pra gente palavras que os nossos empresários que sentam aqui nesta mesa não podem usar, certo? Palavras que ele não vai poder usar. E eu separei algumas palavras, Fi. Isso é surpresa, hein, gente? É verdade, ele não sabia dessa parte, Essa palavra é o seguinte, ele vai ter 1 minuto para mentorar a Ana, a nossa ouvinte que está na ligação agora, que vai contar pra gente o negócio dela. Não pode usar a palavra YouTube. Muito bom. Proibido usar a palavra YouTube, beleza? Beleza. Que é a sua especialidade no caso. A galera não foi legal com você, né, Fi? Vamos nessa. Muito bom. Então é o seguinte, eu tô com a nossa ouvinte maravilhosa, a Ana. Ana, você ouve a gente? Ana? Oi, tô ouvindo sim. Maravilha. Ana, conta um Alô? pouquinho do seu Oi. negócio pra gente. Conta um pouquinho do seu negócio pra gente, quem você é, pro Felipe poder te ajudar. Oi, Fê. Oi, Felipe. Meu nome é Ana. Eu tenho uma loja de roupas faz 2 anos, mas eu não tenho muita presença nas redes sociais. Eu queria ser mais presente no Instagram, no YouTube, queria ser blogueira e talvez até criar um canal no YouTube. Mas hoje em dia, como tem muito canal, tem muita conta no Instagram de loja, eu queria saber como que eu posso fazer isso de forma inovadora. Perfeito. Olha que Desafiador, desafio, hein? hein, meu amigo? Desafiador, hein? Eu vou colocar o cronômetro na tela aqui para os nossos ouvintes verem o nosso cronômetro. Vai ter 1 minuto, vai apitar aqui o nosso cronômetro maravilhoso. Um iPad de milhões, um iPad de milhões. Tá bom aqui, director? Nossa coisa tá ótimo, maravilhoso. Fi, vou colocar 1 minuto para você ajudar a Ana. Atenção. Em 3, 2, 1.
O primeiro ponto, Ana, na hora que você entender, que isso com certeza a gente imagina que você já tenha, é qual é a sua área de atuação a nível de segmento dentro da sua loja, se ela for uma loja multimarca ou enfim, dependendo da característica, é identificar quem são pessoas que são formadoras de opinião e trazer elas para fazerem conteúdo dentro da sua loja. Tem um fluxo muito interessante que é o fluxo de provador. Só que esse fluxo também é um conteúdo que já está bem batido, bem vencido, mas você pode subverter ele em que sentido? Convidando essas pessoas para criarem conteúdos curtos, mas não só conteúdo experimentando roupas, mas conteúdos contando um pouco do que você tem de opção nas suas araras e o que você pode trazer de diferencial na hora de ajudar a montar looks, na hora de ajudar a montar opções para que elas vivam as experiências com as roupas que você está vendendo para elas. Perfeito! 1 minuto. Gente, olha. Não tinha cronômetro na tela. Não tinha. Tá aqui a tela. Gente, 1 minuto. Eu não tava vendo. Vocês estão vendo, mas eu não tava vendo. Equipe, palmas para Felipe Hatz. Maravilhoso, em 1 minuto. Surreal, Felipe. Que tempo é esse que tu tem? Gente, isso é cacuete de quem trabalha muito com rede social e que sabe. Deixa eu parar aqui o alarme, que esse negócio vai ficar apitando até o infinito. Isso é quem trabalha com rede social o tempo todo e sabe do que eu tô dizendo, né? Às vezes a gente tem 1 minuto e a gente sofre para produzir o conteúdo de 1 minuto, né, Fi? Para encerrar, você acha que as redes sociais tendem a diminuir? Ana! Ana, desculpa! Oi! Você... Eu esqueci de você, Ana! Gostou da mentoria? Eu amei. Muito obrigada pela dica, viu? Imagina, minha querida, um beijo para você. Faça isso que o Felipe falou, esse cara é brabo. E sabe o que é melhor? Esse cara tá no backstage, Ana. Ele não tá pra jogo, assim, andando na rua. O mais legal de trazer o Felipe aqui é que ninguém tem acesso a ele. E os clientes dele são as maiores redes de mídia. Os clientes, ele tem de clientes, meu querido. Google é cliente dele, YouTube é cliente dele, é o homem das comunidades. Então, eu vou aproveitar todos esses insights aqui, Fi. Ana, um beijo pra você. Obrigada pela sua participação, viu? Aplica isso aí que vai ser sucesso. Beijão, Felipe. Tchau, Obrigada. Ana, parabéns, boa sorte. Tchau. Obrigada. Olha, eu anotei vários insights aqui do Felipe, ó. Brincadeira. A florzinha rosa, hein? A florzinha rosa. Brincadeira. E o Etevaldo ali voando? O Etevaldo, você viu o Etevaldo voando? O Etevaldo voando. Brincando, Fi. É o seguinte, anotei aqui. O ecossistema, a sua comunidade, o entendimento de qual é a sua comunidade e entender o seu nicho, né? Foram umas ferramentas que você deu para as pessoas aplicarem aos seus negócios. Afinal de contas, as marcas contratam o Felipe para que ele traga para as marcas esse senso de comunidade. Trabalhar nichos é algo que ninguém pensa e pode ser muito mais rentável para o seu negócio. Não é à toa que os grandes canais, as redes sociais que você utiliza, contratam o Felipe. Você está assistindo o Felipe e nem sabe. Fi, uma mensagem final para a galera, me conta. Em tempos de overdose de conteúdo, é importante a gente saber para quem a gente vai falar, com quem a gente vai falar, a gente identificar quem é o nosso público para chamar eles para conversar com a gente e a partir disso a gente manter essa conversa ativa. Perfeito. Tá anotado, galera? Foi um prazer. Fi, muito obrigada por você ter estado aqui. Te agradeço. Eu sei que seu tempo é super escasso. Meu amigo, eu sei, gente, esse homem trabalha, vocês não têm ideia. Muito obrigada mesmo por você estar aqui. E é uma honra ter você aqui, querido Terráqueo. Vai lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso site. Tem comunidade, a comunidade dos Terráqueos. Basta você estar neste planeta Terra, ao qual o Etevaldo veio diretamente de Marte para conversar com a gente, para estar aqui. Basta você estar no planeta Terra que você já é parte da nossa comunidade. Um beijo e até o programa que vem.